de Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão. Vamos ouvir a palavra de Deus, convidar aqui a missionária Eliana, desde já, será um instrumento de Deus para transmitir a sua palavra ao nosso coração. Como receber a serva do Senhor, na qualidade de oradora, dizendo: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Desde já a palavra de Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar esta noite aqui na sua presença e na sua casa para o adorarmos e bendizer o seu santo nome. Eu já pude sentir a presença do Senhor neste lugar. Eu tenho certeza que Deus tem se agradado da nossa adoração nesta noite. Quero também aproveitar a oportunidade e agradecer ao pastor Érica, a sua esposa, irmã Edileuza, a todas as irmãs aqui do Círculo de Oração, componentes do conjunto, pela oportunidade, pelo convite, pela honra que me dão de mais uma vez poder fazer uso desta tribuna para falar da palavra do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, igreja, dias trabalhosos. A Bíblia já nos alertava que esses dias iriam chegar. Porém, nós estávamos como nos dias de Noé, né? Preocupados com tantas coisas. Mas bom é o Senhor e nos alerta. Bom é o Senhor que deixa os sinais para que nós estejamos atentos. A vinda de Jesus está próxima, igreja. A vinda de Jesus está muito próxima. E eu tenho certeza que Deus está nos dando a oportunidade para nos prepararmos. Maranata, a hora venha, Senhor Jesus. Essa é minha oração agora de todos os dias. Maranata, a hora venha, Senhor Jesus. Deus abençoe aos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 27. Deus tem colocado uma palavra ao meu coração. Eu estava hoje à tarde lendo o livro de Esther mais uma vez e adorando e glorificando a Deus, porque cada vez que nós lemos o livro de Esther, é um livro curto, de poucos capítulos, e é uma história encantadora, fascinante, chega a parecer uma história de romance. Mas quando nós lemos o livro de Esther, buscando o discernimento do Espírito Santo, nós entendemos que, apesar do nome de Deus não ser citado nenhuma vez neste livro, não precisa o nome de Deus aparecer. Nós vemos o poder dele se manifestar nessa história. E todas as vezes que eu leio o livro de Esther, a minha fé, a minha esperança, a minha certeza de que há um Deus que está no controle da minha e da tua história. Essa certeza, ela se torna mais e mais convicta a cada dia. E quando eu estava lendo, de repente eu comecei, na minha mente, começou a cantar um hino da harpa, que é um hino muito conhecido da igreja, que fala: solta o cabo da nau. Vocês conhecem esse hino, né? Eu não vou me atrever a cantar. E começou a cantar esse hino na minha mente, eu comecei a escutar esse louvor na minha mente. E eu comecei a cantarolar. E eu falei: Deus, o Senhor está querendo alguma coisa com esse negócio de solta o cabo da nau. E aí eu já comecei a ficar inquieta. E o Senhor me levou aqui para o livro de Atos, no capítulo de número 27. Eu quero ler com a igreja a partir do versículo de número 20. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Diz assim, Atos 27, a partir do versículo 20, amém? Diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós
uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Mas é contudo necessário irmos dar em uma ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e de outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como se querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Vamos ler de novo. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Diga, fugir do navio. E tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Amém? A igreja pode se assentar no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos dentro de uma história, um relato bíblico. A última viagem que Paulo está fazendo agora já não é uma viagem missionária, já não é uma viagem que ele havia orado, já não é uma viagem como as outras, em que ele havia falado com Deus o desejo de sair para outras terras, outras nações para pregar o evangelho, como que na primeira e na segunda viagem missionária de Paulo, que por onde ele passou, igrejas foram formadas, crentes, cristãos foram se ajuntando, congregações, a igreja primitiva foi crescendo, o evangelho foi pregado aos gentios, e cada dia mais se expandia o cristianismo entre os povos e as nações. Essa última viagem de Paulo não foi uma viagem planejada por ele, mas era uma viagem planejada por Deus. Esta última viagem não foi uma viagem que Paulo desejou, mas era uma viagem que estava no coração de Deus. Esta última viagem não foi uma viagem confortável, não foi uma viagem aonde Paulo foi bem recebido, como das outras vezes, em que ele, quando chegava em alguns lugares, apesar da perseguição,
Mas primeiramente ele era bem recebido por causa dos milagres, por causa dos sinais que Deus operava através da vida dele. Essa última viagem de Paulo não estava na programação, mas Deus permitiu, porque nesta última viagem, Deus ainda tinha um propósito para cumprir através da vida de Paulo. E eu não poderia deixar de falar de propósito nesta noite, assim como as irmãs escolheram o livro de Esther para usar um dos versículos como tema dessa festa, e não tem como ler a história de Esther e não entender que Deus é Deus de propósito. Eu tenho certeza que durante este ano, pelo menos desde o mês de maio, que nós tivemos o nosso Cibemp online ali na catedral, as irmãs começaram a entender que Deus é um Deus de propósito. Eu já compreendia, mesmo que muitas das vezes com um pensamento limitado, porque nós seres humanos, nós não conseguimos alcançar nem sequer um pouquinho os pensamentos de Deus. Quando nós vamos entender o que Deus está fazendo, Ele já terminou de fazer. Não é assim? Quando a gente vai entender o reboliço de Deus, Ele já acabou de fazer. E aí a gente vai entender tudo que era necessário ter acontecido realmente, para que o propósito se cumprisse. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava sentada ali na catedral, o templo vazio, nós ali com a missionária Lígia conduzindo aquele culto, a igreja vazia, tão difícil foi, irmãos, aquela experiência, mas a glória do Senhor invadiu aquele ambiente. E uma das coisas que Deus me fez lembrar foi que no mês de fevereiro, nós nem imaginávamos estar passando por essa pandemia. Ainda era uma notícia que estava lá do outro lado do oceano, como tantas coisas que aconteceram do outro lado do oceano, mas nunca chegaram até nós, ou quando chegavam, não chegavam com impacto tão grande. Nós nunca imaginávamos, como a irmã Edileuza disse, nesses dias, estar vivendo este momento que a igreja está vivendo. E nós estávamos em uma reunião, havia ali, nós iríamos, aquela reunião era para definir algumas coisas para o Cibemp, como tema, como hino que ia ser louvado. E eu me lembro que a missionária Lígia, ela chegou na sala, e o procedimento sempre era esse: cada uma de nós levávamos um versículo tema, cada uma de nós levávamos um versículo, orávamos a Deus, levávamos um versículo, e ali era decidido qual o versículo que ardia no coração de todas. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia Deus desceu e disse: eu vou quebrar o protocolo. E a missionária Lígia já chegou na sala, e ela pode, né? Ela tem autoridade para isso. E ela chegou na sala e ela sentou e olhou para nós, cada uma já com seu versículo na mão, ali esperando a oportunidade de mostrar. E ela diz: Deus já me deu o versículo, Deus já me deu o hino que nós vamos cantar. Mas como assim, missionária? A gente não vai apresentar? Não, Deus já me falou. Aí, o tema vai ser em Esther. Este é o tempo. E o hino que nós vamos cantar é Livramento, da Fabiana Anastácio. E quando nós estávamos ali no Cibemp, irmãos, e nós louvamos, nós vemos a história de Esther, como Deus usa esta mulher para dar livramento ao seu povo, e como nós vemos o hino sendo louvado, como as irmãs louvaram aqui hoje. É Deus dizendo que Ele é o Deus do livramento, que Ele para a hora que Ele quer, que Ele manda no mar, que Ele manda nas estrelas, que quando Ele quer Ele faz aquietar, quando Ele quer Ele faz cessar. Aí nós podemos entender que lá em fevereiro, quando a gente não imaginava, Deus já sabia o que ia estar acontecendo nesses dias, e Ele já estava dizendo: eu sou Deus de propósito, eu sou Deus que estou no controle de toda a situação. Labadaia sub, cadaia cheia. E o meu coração teve paz naquele dia. E eu me lembro que no domingo, encerramento daquela festividade, eu estava muito temerosa, pastor Eric, irmã Edileuza, eu estava muito temerosa, eu estava preocupada. Eu estava dizendo: Deus, como vai ser? Tantas notícias, tantos irmãos morrendo, como nós vamos nos posicionar? E eu me preocupava como liderança.
pensa: Deus, como eu vou me posicionar? Eu estou com medo. Eu estava sentada naquele altar e eu me lembro que eu dizia para Deus: eu estou com medo. Mas, irmãs, eu quero te dizer, uma glória invadiu a minha vida naquela noite de domingo. A igreja não estava cheia, eram poucos irmãos, mas a glória do Senhor invadiu a minha vida de uma tal maneira, e eu só ouvi a voz do Senhor bradando na minha alma: eu sou o teu Deus do livramento, eu sou o teu Deus do livramento, eu sou o teu Deus do livramento. Eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus, eu cuido da tua vida. Se posiciona, porque eu vou adiante de ti. Cada badaia séria. Aleluia. O Deus do livramento está aqui nesta noite. O Deus de propósitos está aqui nesta noite. Podemos não estar entendendo, mas Deus está no controle da situação. E o que nos resta fazer é entrar na presença do Senhor. Quem estava em cima do muro, por favor, desça do muro com pressa. Se posiciona, se apresenta, rabacadaia cheia. Não é mais tempo de cochear em dois pensamentos. É tempo de entender que se 1000 caíram do teu lado, 10.000 da tua direita, mas você está de pé, é porque tem um Deus que está cuidando da tua vida. E se Ele está cuidando da tua vida, é porque Ele tem propósito no meio dos viventes. Olha para essa pessoa, diga para ela: você ainda está vivo. Diga para ela: você ainda está vivo. E se você ainda está vivo, é porque Deus tem propósito. E quando nós começamos a ler essa passagem, essa história, última viagem de Paulo. Paulo está indo agora ser apresentado a César. Nós sabemos que quando ele é apresentado a César, ele vai para uma prisão. E dessa prisão ele é levado à morte. Mas quando ele é levado para César, ele não é levado de avião, ele não é levado de carro particular. Ele é colocado no meio de mais ou menos 200 homens. A Bíblia diz que está registrado aqui 200 e poucos homens. Não vou me ater a isso agora. Esses homens eram todos marginais. Esses homens eram homens que tinham cometido algum tipo estavam em desabono com a justiça. Esses homens estavam ali com as suas mãos amarradas, seus pés amarrados, porque eles haviam cometido alguma coisa. Mas Paulo, ele estava ali, tratado como um bandido, como um marginal, porque a única coisa que ele sabia fazer era pregar o evangelho de Jesus Cristo. Era pregar aos cativos a liberdade. Era falar para os gentios que havia salvação. E por onde ele passava, Deus operava sinais. Mas Paulo, ele era tratado como se ele estivesse pregando uma heresia. Paulo era tratado como se ele estivesse causando a bagunça no meio da sociedade. E aí eles resolvem mandá-lo a César, para que ele fosse julgado por César. E ele precisa entrar dentro desse navio com mais de 200 presos. E quando eles entram neste navio, a viagem era longa. Não era uma viagem rápida, mas a Bíblia nos mostra que essa viagem se tornou mais demorada ainda, por causa das dificuldades que apareceram durante a viagem. Uma dificuldade que não estava programada. Uma dificuldade que não estava calculada pelo piloto da embarcação. Porque, irmãos, todos que trabalham com o mar, eles sabem a hora de sair, a hora de voltar.
Todos que trabalham com o mar, seja para pescar, seja para pilotar uma embarcação, eles sabem os meses de navegar e os meses de ficar atracado no porto. Porque eles sabem que tem meses que são meses de tempestade. E tem tempestades que não tem como ser enfrentada. Então o melhor é esperar o tempo. Ah, meu Deus, Deus está falando neste lugar. Essa tempestade não estava programada, não era uma tempestade que estava no relatório do piloto daquela embarcação. Mas nós sabemos que essa tempestade era algo espiritual para impedir o propósito de Deus na vida de Paulo. Porque aqui no versículo de número 24, Paulo mesmo diz que o anjo do Senhor o visitou de noite e disse: Paulo, não temas, porque é necessário você ir até César. Então, irmão, se lá no céu estava decretado que era necessário Paulo ir até César, nós sabemos que o inimigo de Deus, o inimigo da obra do Senhor, que não é nem a carne nem o sangue, mas são as potestades e os principados, eles estavam atuando no mundo natural para impedir o propósito de Deus se cumprir. E eu sei que eu estou trazendo resposta de Deus para alguém aqui nesta noite. Há um propósito de Deus para a tua vida, e no mundo espiritual está tendo uma batalha. No mundo espiritual está tendo uma batalha, e essa batalha está interferindo no mundo natural. Muitas das vezes usando de pessoas, usando de situações para fazer você mudar a rota, para fazer você desistir do projeto. Mas eu vim aqui hoje na autoridade de Deus para te dizer: o anjo do Senhor desceu aqui nessa casa, e ele está dizendo: não tem vento, não tem tempestade, não tem furacão, não tem decreto, não tem lei, não tem nada que impeça o que Deus tem para fazer na tua vida. Não tem decreto do inferno que anule o que Deus determinou para a tua casa. Joga a tua mão para o alto, porque é uma nuvem de glória aqui neste lugar. E se eu fosse você, não ficava preocupado, mas levanta a tua mão para o alto e pega o que é teu. Não tem projeto, não tem vento do inferno que anule o decreto de Deus para a tua casa. Paulo entra naquele barco, e quando eles começam a viagem, diz que vem uma grande tempestade. E a tempestade começa a assolar aquele navio e agitar aquele navio. Uma viagem que já não estava sendo fácil para Paulo. Alabaceia. Porque apesar dele entender que Deus estava no controle, porque irmão, eu vi muitas irmãzinhas aqui de cabelo branco, que eu tenho certeza que a tua fé incomoda muita gente, que talvez alguém, quando vê você saindo com a tua Bíblia para vir para a igreja, diz: está vendo? Está facilitando, está vendo? Não está vigiando. Mas é um negócio de fé que ninguém explica, pastor. É mesmo a gente sabendo que está correndo risco, a gente taca a máscara na cara, a gente pega o álcool gel na mão, irmã de Leusa, mas é uma coisa que nos impulsiona, é uma coisa que nos move, que não dá para entender. É o poder de Deus, irmão. Sabe por quê? A igreja não para, a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para. Paulo estava ali, a viagem já não era aquela viagem cômoda, não era aquela viagem agradável. E a tempestade vem, assola o navio durante dias, durante noites, mas eles conseguem chegar num porto. Porto é lugar de segurança. Porto é lugar, minha irmã, da gente confiar, descansar.
lugar de esperar. Olha para essa pessoa, diga: porto é lugar de esperar. Apesar da tempestade, apesar das ondas estarem dando com força no navio, Abadaia sai, mas o Deus de propósito que colocou Paulo naquele navio disse: esse navio tem que chegar no destino, então eu vou guardar essa embarcação. Olha para essa pessoa, diz: por causa de você, Paulo, é por causa de você que Deus está guardando a embarcação. Está entendendo por que você não pode parar? Está entendendo, obreiro, porque a gente não pode vacilar agora? Porque se Paulo desiste da viagem, a embarcação perece, os tripulantes morrem. Mas enquanto Paulo diz: eu fico, eu continuo, a embarcação está guardada. Só quem entende que precisa perseverar no meio de tudo isso, levanta a mão. Eu estou falando com pessoas que estão sendo julgadas dentro da sua casa, estão sendo criticadas no meio da parentela, estão dizendo: crente não tem juízo. Mas eu quero te dizer, Deus está trazendo resposta esta noite. Você, Paulo, eles não entenderam ainda, mas por causa da tua perseverança, Deus está guardando lá, Deus está dando livramento, Deus está cortando o laço. Abadaia sube cadaia cheia. Eles chegam até Creta, tem um porto lá. Bem certo é que diz que aquele porto não era um porto muito confortável. Não era lugar, irmão, do navio atracar. Era aquele negócio só para parar, pastor. Talvez para ver alguma coisa na embarcação, dar uma olhadinha se está tudo em ordem e continuar. Não é um porto de dizer: não, eu vou parar aqui, vou esperar a tempestade parar. Mas Paulo olha para o piloto, para o centurião, comandante da embarcação, Júlio, e diz: olha, meu irmão, porque olha para essa pessoa, diga para ela: no meio da tempestade, anda com quem tem discernimento, não com quem tem conhecimento. Sabe, irmã Edileuza, que Deus falou comigo, eu lendo isso, que agora é hora da gente valorizar as irmãzinhas do coque. Porque eu quero te perguntar: cadê os pregadores? Cadê os cantores? Cadê os famosos? Mas as irmãzinhas do coque estão aqui fiel no círculo de oração. Rabadaia cheia. Então olha para essa pessoa, diga para ela: não é hora de andar com quem tem conhecimento, é hora de andar com quem tem discernimento. Eu sou da época, irmãos, e olha que eu tenho, que a gente vai fazer 30 anos de convertido. Eu sou da época que a mocidade tinha medo de ir no culto do círculo de oração. Nada contra a mocidade, eu me converti também na mocidade. É que a gente na mocidade, a gente ainda está querendo entender algumas coisas. Mas graças a Deus a mocidade de hoje é muito mais crente do que a mocidade da minha época. Mas eu lembro, irmãos, que a gente tinha medo de ir no culto do círculo de oração. Por quê? Por causa das irmãzinhas do coque. Quem é de 30 anos para trás aqui, levanta a mão. Não era assim, irmãs? Meninas, eu vou falar um negócio para vocês. Não é só os meninos não, viu? É para a igreja inteira. Você chegava na porta, a diaconisa já batia o olho e falava assim: quando acabar o culto eu quero falar com você. Irmão, você perdia o culto. Não era assim, pastor Érico? A gente perdia o culto, que a gente começava a
revisar. Meu Deus, será que foi aquilo que eu falei? Senhor, será que foi aquilo? Senhor, Arabadaia cheia. Deus vai começar a usar a Abadaia cheia. Paulo não tinha conhecimento, irmãos. Paulo não estudou para ser piloto de embarcação. Paulo não sabia nem pegar no timão do navio. Paulo não sabia nem ler o mapa. Paulo não sabia nem ler a bússola que dizia para que lado ia. Mas acontece que Paulo não tinha conhecimento, mas ele tinha discernimento. Arabadaia cheia. E esse discernimento que a gente só conquista na oração. Viu? É na oração. Porque quanto mais você ora, mais eu me esvazio de mim e me encho de Deus. Quanto mais eu me encho de Deus, mais eu deixo de andar segundo a minha vista e começo a andar pela fé. E andar pela fé não é andar com conhecimento, é andar com discernimento. Paulo olha para o capitão e para o centurião e diz assim: olha, é bom que nós esperemos mais um pouquinho aqui. Está apertado. Não está do jeito que a gente queria. Do outro jeito era melhor. Ah, meu Deus, eu vou falar. Com outro pastor era melhor. Do outro jeito estava mais legal. Mas olha para essa pessoa e diga: não é hora de andar para lugar nenhum. Abadaia Suri, Calabadaia Súria. Paulo está dizendo para eles: olha, não é hora de sair, vamos ficar aqui. O porto não é confortável. Ninguém tem costume de ficar aqui vários dias, mas para o nosso bem, para o nosso livramento, nós vamos ficar. Mas o centurião prefere consultar quem? Irmãs, é difícil pregar com isso aqui, o negócio vai entrando para dentro da boca. Tem hora que a gente afoga com máscara e tudo. O centurião prefere consultar quem? O piloto. Porque quem era Paulo? Paulo era um prisioneiro. Paulo estava indo para ser julgado. Quem é você, Paulo? Eu vou perguntar para o piloto o que ele acha, porque o piloto é estudado. O piloto conhece. O piloto sabe o que está acontecendo. Aí o piloto diz: não, podemos ir, eu dou conta. Podemos ir, já está resolvendo. Podemos ir, já tem uma vacina chegando. Podemos fazer, para jovem não faz mal nenhum. Podemos ir. Vocês não estudam, mas a gente estuda. Vocês não sabem, mas a gente sabe. Mas Deus está dizendo aqui nesta noite: para de ir atrás de conhecimento e vai atrás de discernimento. Deus está dizendo que é tempo de aquietar. Mas eles não escutaram Paulo. Prepararam a embarcação e foram. A Bíblia diz que quando saíram do porto, a tempestade já estava forte. Agora eles se depararam com um vento muito forte chamado Euraquilão. Era como se fosse um furacão, um maremoto. E aquilo causou tantos danos que eles ficaram cerca de 14 dias sem comer nada. Eles começaram a jogar tudo para fora da embarcação. Agora escuta, olha o que eu estava estudando. Pastor, eu vou ter que falar. Você sabe por que o piloto não quis escutar o conselho de Paulo?
Sabe por quê, irmão? Preocupação com o trigo que estava no fundo do navio. Porque aquele navio, na verdade, era um navio que transportava trigo. Trigo era dinheiro na época, está entendendo? Olha para a pessoa, está entendendo? Não, olha para ela e diz. Faz assim para ela, ó. Faz assim. Vocês estão entendendo? Faz assim, irmão. Não é pecado, não, a gente gosta. Só que tem hora, irmão, que a prioridade não pode ser mais isso. Sabe por quê que o capitão e o piloto não quis dar ouvido para Paulo e continuar parado em Creta? Porque se eles ficassem ali esperando a calmaria, era perigoso passar a validade do trigo. E se passasse a validade do trigo, quando eles chegassem lá do outro lado, eles não iam ganhar o dinheiro. Então, para ganhar o dinheiro... Ai. Para não perder, porque o propósito da viagem para eles era ganhar dinheiro, mas para Deus era levar Paulo. Você tem que entender uma coisa: Deus não te colocou na terra só para ganhar, só para conquistar, só para ter, só para ostentar. Deus te fez para ser um instrumento nas mãos dele. E esse tempo de espera, esse tempo de porta fechada, é para preservar a tua vida. Deus está mandando dizer para alguém aqui: eu vou cuidar de tudo. Deus está mandando dizer para alguém aqui: deita e dorme. Eu vou cuidar de tudo. Eu não vou deixar faltar no celeiro. Eu não vou deixar faltar na mesa. Eu não vou deixar faltar no guarda-roupa. Eu não vou deixar faltar no pé. O combustível do carro eu vou preparar. E quando eu não preparar, eu vou fazer a gasolina. Eu não sei se você crê nisso, irmão, mas eu creio porque eu já vivi. Quando a luzinha da reserva acende, irmãos, eu não sei, mas tem uma quantidade de quilômetros que dá para andar ainda, não é? 7, pastor? Irmão, a gente já andou mais que 7. Deus deixou a gente chegar até em casa e no outro dia sair de novo, irmã Edileuza, e voltar para casa. Aí alguém fala: está com problema? Não, meu irmão, é que o Deus de propósito, Ele cuida da minha e da tua vida. Mas vai assim mesmo. Irmãos, escuta isso. Aleluia. Eles não queriam ficar no porto porque eles estavam preocupados com o trigo. Saíram, no meio do caminho pegaram outra tempestade maior do que a primeira. E agora o navio começou a se despedaçar e os homens começaram a ficar preocupados. Mas aí então Deus visita Paulo na embarcação e diz: Paulo, não temas. E diz para eles não terem medo também, porque é necessário que você chegue até César. E se eu tenho o propósito que você chegue até César, não tem furacão, não tem tempestade, não tem nada que vai impedir a tua viagem de chegar até o fim, Paulo. Só que tem um negócio, Paulo. Se eles tivessem te ouvido, escuta aí, Deus está falando para alguém aqui nessa noite.
tenha sensibilidade, ouve a voz de Deus. Deus sabe o que está fazendo, Ele tem o controle da situação. Ô Paulo, eles só estão perecendo, Paulo, porque eles não te ouviram lá em Creta. Se eles tivessem obedecido, meu Deus. Ai, que vontade que eu tenho de falar para você pegar na mão, mas não pode pegar. Então olha para essa pessoa e diga: o segredo está na obediência. Ó jovem aí da galeria, o segredo está na obediência. Se mandar subir, sobe. Se mandar descer, desce. Se mandar ficar de pé, fica, meu filho. Mas na obediência tem livramento. Na obediência tem livramento. Na obediência tem livramento. Está recebendo aí, irmãs do círculo de oração? Na obediência tem livramento. Está recebendo aí, músicos? Na obediência tem livramento. Está recebendo aí, obreiros? Na obediência tem livramento. Olha o que Paulo diz para o piloto. Porque Deus disse para ele: mãe de Leusa, se vocês tivessem me ouvido lá em Creta, posso não ter a faculdade que vocês têm, posso não falar quantas línguas vocês falam, mas uma coisa eu tenho: intimidade com Deus. E Deus me disse que era necessário esperar. Se vocês tivessem esperado, Deus ia preservar o trigo. Ai, 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 ai. Deus ia preservar o trigo, irmão, porque Deus pode fazer. Deus ia preservar a embarcação, o navio. Mas porque vocês não obedeceram. Isso é forte, meu irmão. Nenhum de vocês que continuarem comigo, meu Deus, pastor. Está recebendo aí? Olha para essa pessoa do teu lado. Dá para piscar agora, irmãs. Pisca para ela e diz assim: entendeu? Se ficar comigo, diga. Se ficar comigo, não vai morrer. Só vai perder o navio. Por que, irmã, que vai perder o navio? Porque não ouviu da primeira vez. Porque endureceu o coração. Porque o espírito, eu vou falar, o espírito da resistência quis entrar neste lugar, mas o anjo do Senhor desceu aqui nesta noite, com a espada desembainhada, e ele está repreendendo esse espírito de resistência, porque Deus quer dar livramento para esta casa, Deus quer dar livramento para esta casa. Se vocês tivessem me ouvido da primeira vez, não ficasse com esse mimimi, com essa conversinha fiada, com essa fofoquinha, com essa troca de mensagem no WhatsApp, abadaiachai, algumas coisas poderiam estar diferentes. Mas olha para essa pessoa e diga: ainda dá tempo. Porque eu acho que mais valor do que o navio é a minha vida. Porque não adianta, meu irmão, eu ter casa, eu ter carro, ter dom, se eu perder a minha salvação hoje. E o Senhor está dizendo: ainda dá tempo. Ainda que a gente perca algumas coisas no meio do caminho, mas o importante é que a gente aprenda a lição. E se a gente aprende a lição, irmão, tem livramento. E se a gente aprende a lição, porque, pastor, eu tenho mais 5 minutos, vou terminar. Escuta aqui. Paulo se levanta e diz: o anjo do Senhor me visitou, e o Deus de quem eu sou. Meu irmão, demorou para você entender que você tem dono, né?
Demorou para entender que quem manda na tua vida não é mais você, é Deus. Demorou para entender que desde que você foi gerado no ventre da tua mãe, você já foi gerado com propósito, você já foi gerado com começo, meio e fim. O Deus de quem eu sou e quem eu sirvo me disse que nós vamos chegar até o fim da viagem. Naquele momento, Abadaia sai. O capitão e o piloto olham um para o outro e dizem: pois é, se a gente tivesse dado ouvido para ele desde o começo, Deus tinha guardado o trigo, Deus tinha guardado a embarcação e Deus tinha guardado a nossa vida. Porque no meio da viagem, irmão, Paulo disse, pois você lê lá na sua casa, com as próprias mãos, eles tiveram que jogar tudo que tinha no navio para fora. Eu vou falar. Se antes eu já não me preocupava muito se iam gostar ou não, imagina agora, que eu não sei quando é que vai chamar minha senha. Eu preciso estar em dia com meu Deus, pastor. Sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida, irmão, que não é prova, não. Ai, é Deus me provando. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é porque a gente deixa esse espírito de resistência tomar conta do nosso coração. Que às vezes Deus está usando alguém para dizer a direção do caminho e a gente não quer aceitar. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite, se hoje você abrir o teu coração e fazer como o capitão e o piloto, um olhar para o outro, balançar a cabeça e dizer, vamos ouvir o rapaz, que o rapaz sabe do que está falando. Vamos dar ouvido para ele, porque mesmo que ele esteja aqui, que ele esteja como prisioneiro, ele tem alguma coisa de especial. E essa coisa especial que está nele é que está nos ajudando a chegar lá. Arabadaia Súria. Só que tinha uns marinheiros, diga, uns marinheiros. Olha para essa pessoa, diga para ela, você é marinheiro? Tinha uns marinheiros que mesmo ouvindo Paulo falar, mesmo vendo que o capitão e o piloto tinham concordado que Paulo tinha razão, eles estavam tramando um plano, pastor. Mas Deus está quebrando o laço nessa noite. Meu Deus, Rabadaiaxé. Amandaiaxai. Eu vou aproveitar que está online mesmo. E agora não dá mais para a gente falar, né, irmã, que é só para quem está aqui. É para quem está em casa também. É para quem vai escutar amanhã essa pregação. É para quem vai escutar depois da manhã. Para de querer ficar arranjando estratégia. Ai, eu vou falar, meu Deus, o que é isso? Para com essa conversa. Vamos aproveitar a pandemia mesmo? Vamos sumir. Vamos ficar assim uns dias sem aparecer. Porque daí nem vão lembrar da gente. Aí a gente vai para onde quer, faz o que quer. Mas Deus está dizendo, ô marinheiro, ô marinheiro. Ô marinheiro, tu faz parte da tripulação. Rabadaiaçu. Ô você que está sumido, você faz parte da tripulação. Rabadaiaxai. Ô você que não está vindo de propósito, você faz parte da tripulação. Os marinheiros esperaram anoitecer, porque de noite está tudo escuro, né, irmã? Está todo mundo dormindo. Foram devagarzinho, soltaram a âncora do navio. Para que serve? Eu vou falar. Meu Deus do céu, nunca mais eu prego essa mensagem. Para que serve âncora, irmã? Para quê? Firmar? Para quê?
Trava? Atracar? Para? O navio tinha um destino. Ele precisava chegar lá. E diz aqui que ele estava quase chegando. Porque o piloto percebeu que eles estavam perto de uma ilha. Que quando ele soltou o prumo na água, ele viu que a altura da terra entre o navio e a terra não era tão distante, irmã. E aí passou mais um pouquinho, ele mediu de novo e ele viu que estava diminuindo mais ainda. Então quer dizer que estava chegando no destino. Mas aí os marinheiros, diga marinheiro. Você conhece algum marinheiro? Marinheiro espiritual. Desses que estão dando um jeito de fugir do navio. Desses que estão achando, eu acho que se a gente pular agora dá para nadar. Desses que estão falando, acho que se a gente pular agora, com os braços a gente consegue. Com a nossa força a gente consegue. Não precisa do capitão, não. Não precisa do piloto, não. Ai, 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 ai. Estava quase chegando. Olha para esse irmão e diga, estava quase chegando. Está entendendo? Está quase chegando. Falta pouquinho. Então não vai sair da posição que Deus te colocou agora. Você já aguentou tanta tempestade, já aguentou tanto euraquilão, tanto terremoto, maremoto, furacão. Agora que está quase chegando, por causa de uns marinheiros que não tem visão, que não tem discernimento, você vai querer pular agora. O Senhor está dizendo, fica na posição, aquieta, sossega. Mas o Deus que cuida de mim e de você, cuida do marinheiro também. Eles estavam devagarzinho, atracaram o navio. Olha que prova, irmão. Marinheiro, o navio está quase chegando. Não, vê comigo essa cena. O navio está quase chegando, mais um pouquinho chega. Mas aí só porque o marinheiro quer pular antes da hora, ele faz o navio parar. Por causa de uns, atrapalha a viagem de todo mundo. Por causa de uns, atrapalha o projeto de todo mundo. Mas ainda bem que o dono do barco não era nem Júlio, o centurião, e nem o piloto, e nem Paulo. O dono da embarcação é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está no controle, e Ele vê tudo, e Ele ouve tudo. Abadai Achai, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu assentar. E quando eles estão descendo devagarzinho, sabe o que eles estavam descendo? Era aqueles barquinhos. Você já viu um navio grande? Esses navios grandes, eles têm um barquinho, pastor, que fica do lado, que é para quando acontecer alguma coisa, um bote. E o navio vai afundar, eles jogam aquele bote na água e pulam no bote para se salvar. Eles estavam descendo aqueles barquinhos, porque eles falaram assim, a gente entra no barquinho, não dá para todo mundo. Mas vamos a gente que é mais esperto. Ei, a igreja não é lugar de esperto. A igreja é lugar de crente. A igreja não é lugar de esperto. A igreja não é lugar de quem chega primeiro. A igreja é lugar de quem espera Deus dar ordem. A igreja é lugar de quem espera Deus falar vai. Ou espera Deus e Deus fala fica. Não tenha pressa de chegar não. Vai chegar todo mundo junto. Quando eles estão descendo o barquinho, pai, que coisa linda. Paulo vira, irmão, isso é revelação do céu, não é? Paulo vira para o comandante e diz assim, viu? Fala para eles que só vai se salvar quem ficar comigo. Eu estou me sentindo Paulo nessa noite.
Eu nem sabia que você já estava descendo na proa do barco. Eu nem sabia que você já estava descendo na correntinha do bote, estava pronto para pular. Aí Deus me traz aqui nesta noite e diz: ei, só vai ter salvação se ficar. Ei, só vai ter livramento se ficar. Ei, só vai viver milagre se ficar. Abadai, Assuri, Calabadai. Se coloque em pé nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar com você. Ai, que coisa boa, irmão. Que os marinheiros também deixaram para lá esse negócio de resistência. Deram ouvido para Paulo. Cortaram a corrente. Deixaram os botes cair na água e ir embora, pastor. Falou: já que é para ficar, vamos ficar. Já que é para ficar, então vamos fazer direito. Já que é para ficar, então deixa esse negócio embora. Já que é para ficar, deixa esses pensamentos embora. Já que é para ficar, deixa essas conversas embora. Já que é para ficar, vamos se posicionar. Já que é para ficar, vamos pegar um na mão do outro. Isso aqui é uma ilustração, não é para pegar na mão, não. Mas vamos pegar na mão um do outro e vamos fazer o que é para fazer. Se ficar tem livramento, eu fico. Se ficar tem cuidado de Deus, eu fico. Se ficar tem cura, eu fico. Se ficar tem providência, eu fico. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, colocar a mão no teu coração. Provérbios 4 diz que de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que se procede as saídas para a vida. Eu quero que você ore a Deus agora. Eu não sei qual era a embarcação que Deus te colocou. E que você está querendo pular dessa embarcação. Você estava querendo desistir dessa viagem. Você estava querendo dizer: deixa eu pegar o meu caminho, deixa eu pegar o meu rumo, esse negócio não é mais para mim. Eu não sei qual é o projeto que Deus deu para a tua vida, mas por causa da tempestade, por causa do furacão, por causa de algumas percas aí no meio do caminho, você diz: eu não aguento mais, eu vou jogar tudo para o alto. Mas você está entendendo nessa noite? Você só perdeu porque você não deu ouvido ao que Ele vem te falando desde lá do princípio. Se desde lá do princípio, quando Ele te deu a primeira instrução, você já aceitasse, abrisse o teu coração. Meu Deus, pastor, Deus está falando aqui nessa noite, um espírito de resistência está batendo em retirada desse lugar. Resistência, irmão, sabe o que é? Às vezes a gente até sabe que está certo, mas é um negócio que vem e não deixa a gente obedecer, e não deixa a gente ficar onde Deus quer que a gente fique. E Deus está falando com alguém que quer ir, que quer ficar, que quer sair. Deus está falando: fica onde eu te coloquei, fica onde eu te coloquei, porque lá haverá livramento, lá haverá cuidado, haverá salvação. Começa a falar com Deus aí agora. Diga para Ele: Deus, toma o controle do meu barquinho. Diga: Deus, toma o controle da minha vida. Diga para Deus: Deus, eu estou soltando do timão agora desse barco. Eu estou soltando do timão agora dessa embarcação. Deus, eu estou soltando o cabo da nau agora, Senhor. Eu estou soltando tudo que estava travando. Tudo que estava travando a tua vontade. Tudo que estava travando a minha vida. Tudo que estava fazendo essa embarcação parar, essa viagem não prosseguir. Deus, eu estou soltando tudo agora. Eu estou colocando nas tuas mãos. Ora a Deus aí agora, ora a Deus. Tem alguma coisa que você precisa entregar para Ele hoje? Tem alguma coisa que você precisa dizer: Deus, eu estou tirando a minha mão. Eu estou tirando a minha mão, Senhor. Coloca a tua agora. Faz do teu jeito. Faz a tua vontade, Rabadaia cheia. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Som de paz. Adora o Senhor. Começa o hino.
AD Perus, Jardim Rincão, desde 1969, abençoando o Rincão.